Olá, turma, tudo bem? Vamos já iniciar os nossos estudos da semana. Inicialmente, né, eu queria deixar claro para vocês que a gente não vai começar o novo módulo agora. Nós não conseguimos concluir, não deu tempo de concluir o módulo passado. Então, primeiro vamos fazer a conclusão do módulo do terceiro bimestre, para depois já iniciar o módulo do quarto bimestre. Então, peguem, por favor, o seu módulo, página 44. Nós vamos estudar agora o último capítulo desse módulo, Geopolítica da Ásia, Europa e Oceania. Bom, inicialmente a gente vai começar estudando sobre o fim da Guerra Fria e as consequências desse processo na nova ordem mundial, tá, gente? Houveram várias mudanças no cenário político mundial, sobretudo a partir da década de 80. E o fim da Guerra Fria é parte desse processo. Além disso, a União Soviética, ou URSS, começa a entrar em colapso também, já ali a partir da década de 80. Como a tentativa de resgatar, né, ou melhor, de reequilibrar a União Soviética e tentar salvá-la, é eleito, né, o presidente Mikhail Gorbachev. Ele foi o último, né, ex-presidente da União Soviética, e sob seu comando, né, ele vai tentar reequilibrar essas finanças. As reformas que o governo dele propõe à União Soviética foram mais longe, né, e alcançaram inclusive o leste europeu. Nesse processo, né, tem um elemento muito importante para a gente considerar, que é a cortina de ferro, tá? A cortina de ferro, vocês têm aí um quadrozinho na página 44, esse quadro rosa. A expressão cortina de ferro foi adotada pelo primeiro-ministro britânico Winston Churchill, nos Estados Unidos, em 1946. Para ele, uma cortina de ferro havia se instalado no continente europeu. E essa cortina era baseada numa política ideológica, né, que foi estabelecida pela União Soviética, em que os países da Europa Central e Oriental estavam subvertidos, né, a essa influência da União Soviética. E essa cortina de ferro ela se forma entre 1989 e 1991. A cortina de ferro, na verdade, ela vai derrubar o regime soviético e os países, né, ou melhor, aqueles estados e territórios ali incluídos na União Soviética, eles vão optar por aderir à democracia. Aí vocês tinham um mapa, eu acho que vocês tinham um mapa também na página 45, eu coloquei aqui no slide. A cortina de ferro é toda essa faixa, né, essa linha, ela divide, né, os países, e ela é uma imaginária, claro, mas ela serve, né, para a gente entender um pouquinho sobre esse processo de fim da União Soviética e os conflitos que aconteceram antes desse período, tá? A gente tem um processo de transição com a derrubada do Muro de Berlim, que era um símbolo, né, da bipolaridade no mundo, né? O mundo estava dividido pelo muro em duas partes, né? E o Muro de Berlim é derrubado em 1989 e 2 anos depois a URSS chega ao fim e se fragmenta, dividindo-se em 15 países, tá? Além disso, a gente ainda tem a fragmentação da Iugoslávia em 1990, que vai se dividir em 7 países, da Tchecoslováquia em 92, que se divide em 2, República Tcheca e Eslováquia, e a gente tem o prenúncio, né, do fim do modelo bipolar do mundo, né, do mundo dividido entre os Estados Unidos, entre as potências capitalistas, e a União Soviética, né, entre as potências socialistas. E o que se instaura, né, no mundo seria uma nova ordem mundial. Mas será que essa nova ordem era multipolar, né? Ela tinha mais de um polo, ela tinha mais de um centro de concentração, né? Vários centros de concentração, na verdade. E dentro desse contexto, a gente pode destacar um pouquinho as relações entre China e o Oriente Médio, né? Nesse novo momento para a história mundial. E vamos aí entender algumas características com relação a esses dois territórios, né? Não só países, né? A China é um país, mas o Oriente Médio é uma região. Acompanhe, por favor, a partir da página 46. China, ascensão geopolítica da nova potência mundial. Relações chinesas com o Ocidente, né? As relações chinesas com o Ocidente, elas estão divididas em fases, tá? A gente tem inicialmente a negociação com portugueses no período das grandes navegações, a partir do século XVI. No século XVIII, há uma intensificação do comércio da China com as nações europeias. Há o processo de revolução industrial,
quando os ideais britânicos de liberdade comercial se chocam, né, com as restrições chinesas, né, à economia. No século XX, alguns conflitos com o Japão aproximam a China e os Estados Unidos, e aí a gente tem a Revolução Socialista, né, essa ligação com o eixo, né, da URSS. Bom, a China, ela sempre teve muitas dificuldades com relação à abertura econômica, tá? E a falta de democracia no país também é um destaque nesse processo. Os chineses, eles tentam enfrentar o regime do Partido Comunista da China, tá? Que é um único partido, né? Então a população precisa estar ali obedecendo, né, as demandas e as coisas que o partido estabelece para a sociedade. Teve alguns episódios, tá, de conflito com a população. Um exemplo foi em 1989, que foi o massacre na Praça da Paz Celestial, com a morte de 800 civis nesses conflitos. Inclusive, a China é tão fechada, né, tão antidemocrática, que até algumas páginas da internet são vigiadas e alguns sites internacionais são bloqueados, tá, gente? Inclusive, tem um filme, uma vez eu li em algum lugar, um filme que é proibido na China é Alice no País das Maravilhas, que vocês com certeza devem conhecer, né? Por quê? Porque no filme traz um pouco desses ideais de liberdade, né, para a pessoa, de individualidade. Isso não é uma coisa que a China prega e nem quer para a sua população. Então, há movimentos de separatismo no país, tá? Para dividir o território, territórios, populações que querem autonomia, que querem democracia, mas que estão ali presas dentro daquele sistema, tá? Nós temos aqui, deixa eu só colocar os slides, uma figura, né, que é muito central e muito importante. Eu gostaria que vocês acompanhassem, por favor, na página 47, tá? Essas regiões que eu coloquei, esses mapas que eu coloquei, são regiões que passaram por processos de pedido, né, de separação. É a região de, essa primeira imagem é a região de Xinjiang, tá? É uma região autônoma que pede a separação. Existe um tópicozinho na página 47 que fala um pouco sobre isso. E ainda tem a região do Tibete, que foi invadido pela China em 1950, que também tenta ali passar por processos de separação do Estado, né, da China. Além disso, na região do Tibete, um destaque é o Dalai Lama. Talvez vocês já ouviram falar. É um líder budista da região, tá? E ele foi obrigado a fugir do país em 1959. É uma figura muito central na luta pelo fim da violência, da discriminação contra os povos e também pela igualdade entre as pessoas, tá? Oriente Médio, antigas e novas tensões. Página 48, por favor, a partir da página 48. Bom, aí nessa discussão sobre o Oriente Médio, um primeiro destaque é para o Iraque, né? A questão do Iraque. Olha só, o Iraque ele é um grande produtor de petróleo e nesse processo de construção, né, das relações entre os países, um destaque foi a invasão do Kuwait em 1990, tá? Houve uma necessidade de recuperação das finanças depois que o Iraque entra em conflito com o Irã. O Kuwait, né, acusa, né, o Iraque de extrair petróleo acima das cotas do mercado e de baratear o preço do produto. A ONU ela vai intervir, né, nesse conflito para defender a liberdade dos kuwaitianos, que estão ali meio que reféns, né, do Iraque. Há um conflito entre os Estados Unidos também, que optou pelo bloqueio econômico, né, então os Estados Unidos fecham as portas para o Iraque, e o Iraque fez, em contrapartida, né, demandou a redução da produção de petróleo, o que, de certa forma, vai afetar o mercado internacional e vai afetar os Estados Unidos também. Irã e a tecnologia nuclear. O Irã é um dos maiores países do Oriente Médio e é o quarto maior produtor de petróleo no mundo, tá, gente? Ele enfrenta a Revolução Islâmica em 1979, quando rompe, né, com os países ocidentais. Mas um destaque aí é a retomada do programa nuclear do Irã em 2003 para a produção de energia nuclear. Só que há aí, né, uma desconfiança do Reino Unido e dos Estados Unidos quanto aos interesses que o Irã vai ter com relação à energia nuclear, né? Os interesses que talvez estejam ligados à produção de armas nucleares que vão ali mediar, né, intensificar os conflitos que acontecem
entre esses países do Oriente Médio e entre os países mais desenvolvidos do mundo também. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade e concluir esse capítulo, né, estudando um pouquinho sobre os conflitos no Afeganistão, mas aí a gente vai deixar essa discussão para a próxima aula. Essa semana, eu vou solicitar que vocês respondam a atividade da página 58, mas vocês vão responder apenas a primeira e a segunda questão, que é sobre o que a gente discutiu um pouquinho hoje, tá? As outras questões a gente ainda vai discutir esse assunto na próxima aula. Então, vão responder a questão 1 e a questão 2 da página 58 e vão enviar lá pela sala de aula do Google Classroom, que eu vou deixar a atividade aberta para vocês enviarem. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.